E aí, pessoal, como prometido, professor Nilão aqui, mais uma vez com um assunto interessante, e hoje vamos falar na física de movimento circular uniforme. Então, prepare-se, aqueça os motores, papel e caneta na mão e muita vontade. Bora! Então, tá aqui, movimento circular uniforme. Quando é que eu tenho que utilizar as ferramentas que nós vamos apresentar aqui de movimento circular uniforme? Quando um corpo ele está fazendo um movimento circular, é óbvio, né? Só que com uma velocidade constante. Então, por isso esse movimento é chamado de movimento circular uniforme. Vamos pegar uma seguinte ideia: um corpo que está inicialmente na posição 1, depois de um certo instante ele vai se deslocar para uma posição 2 com esse arco aqui de circunferência. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter aqui então, durante esse translado, o que a gente chama de ΔS, uma variação da posição desse corpo. Então, se há uma variação da posição, automaticamente nós temos uma velocidade escalar. A velocidade escalar ou linear, nós já estamos acostumados com ela lá do movimento uniforme, né? Que é a variação da posição sobre a variação do tempo. Então, eu tenho esse vetor, ele é sempre tangencial ao ponto no qual a gente está estudando. Mas ao mesmo tempo que há uma mudança, né, um deslocamento nesse arco, nós também teremos uma variação de ângulo aqui, que eu posso chamar de delta-θ. Isso traz um estudo de uma nova velocidade, chamada de velocidade angular e representada pela letra W. Se você vai procurar, por exemplo, na internet esse assunto, é muito comum destacarem muitas equações para se memorizar. Olha, o papel do professor é filtrar, facilitar a vida do aluno. Então aqui eu só uso 3 fórmulas, que é essa primeira aqui, que T é igual a 1 sobre F, né? Ou podemos dizer também que F é 1 sobre T. Tá. O que é o F? O F é a frequência, ou seja, é o número de ciclos a cada intervalo de tempo. E o intervalo de tempo para se dar uma volta é exatamente o período. Então, T, ele é o período, que é o tempo para o corpo realizar uma volta completa, e F é o número de ciclos, o número de rotações a cada intervalo de tempo. O período, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade dele é o segundo. E ao utilizar a unidade de segundo para período, a frequência ela sai na unidade de Hertz, que são ciclos por segundo. Às vezes, no exercício, você tem a necessidade de transformar uma unidade de frequência que vem em rotações por minuto em Hertz, porque nas fórmulas nós teremos que usar em Hertz. Como é que eu faço isso? Apenas divido por 60, porque 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Então, a primeira fórmula, T igual a 1 sobre F. A segunda fórmula é a fórmula da velocidade angular, o famoso W é igual a 2π vezes F. A unidade dessa velocidade angular, ela é em radianos por segundo. E por fim, eu gosto de usar, o que está aqui em azul, né? Que a gente pode escrever assim, que a velocidade escalar, a velocidade linear, é a angular vezes o raio. Gente, qual é a vantagem de utilizar só essas 3 equações? Você tem uma quantidade menor de memorização. Às vezes você não consegue, num exercício, realizar o cálculo de uma vez. Para isso você teria que decorar mais equações. Mas eu prefiro que você gaste um pouco mais de tempo para resolver a questão, mas que você tenha que memorizar um pouco menos de fórmula. E no movimento circular, eu posso também produzir a transmissão de movimento. Essa transmissão, ela pode ser de mesmo eixo ou ela pode ser de eixo diferente. Como é que eu vou definir se eu tenho uma transmissão por eixo diferente ou mesmo eixo? É muito simples. Aqui eu tenho 2 engrenagens, 2 polias, 2 roldanas de tamanhos diferentes, de raio RB e raio RA. A transmissão de movimento de uma para outra se dá aqui por uma correia ou uma corrente. Coisa muito comum nos carros, nos caminhões, nos ônibus, nos aviões, nas bicicletas, nas motos, em alguns eletrodomésticos em casa. Então essa transmissão de movimento
ela é classificada aqui por eixo diferente. Os desenhos que podem aparecer são esses dois. Por que eixo diferente? Porque essa roldana ela gira em torno desse eixo e essa roldana a engrenagem gira, desculpa, em torno desse eixo. Mesma coisa aqui, ó. Essa aqui gira em torno desse eixo e essa outra gira em torno desse eixo. Quando você tiver transmissão de movimento por eixos diferentes, o que eu posso falar? Que as velocidades escalares de uma roldana, uma engrenagem, uma polia A é igual a da B. Em contrapartida, quais equações que eu posso usar aqui? Eu posso usar que a velocidade angular vezes o raio de uma determinada polia é igual à velocidade angular vezes o raio de outra. Eu posso usar que a frequência de uma vezes o raio da outra é igual à frequência de outra vezes o raio. E também, uma coisa que às vezes o aluno sai do ensino médio sem estar utilizando, é quando é dado o número de dentes de uma engrenagem. Então, esse número de dentes, que a gente vai chamar aqui de N, quando ele for dado, gente, nos projetos de engrenagem, esse número de dentes ele é proporcional ao raio. Então, eu posso colocar o quê? Ao invés do raio na fórmula, colocar o número de dentes. Então, eu poderia fazer isso nessa equação, como poderia fazer isso nessa equação. Então, ficaria WANA igual a WBNB, FANA igual a FBNB, sem problema nenhum. Basta ter sido dado o número de dentes. Agora, quando a transmissão é por mesmo eixo, os desenhos que vão aparecer para vocês são esses dois, ó. Se você observar esse eixo amarelo, se ele der uma volta, essa polia A dá uma volta, essa polia B também dá uma volta. E se eu verificar isso aqui, é como se eu estivesse vendo aqui de frente, né? Uma vista frontal, eu tenho aqui a engrenagem A e a engrenagem B. Nesse caso, quando eu tenho transmissão de movimento por mesmo eixo, pessoal, as frequências das duas são iguais, as velocidades angulares das duas são iguais, os períodos das duas são iguais. Qual é a única forma que eu vou usar? Que a velocidade escalar linear sobre o raio de uma é igual à velocidade sobre o raio da outra. Com isso aqui, nós conseguimos realizar, né, todos os exercícios, resolver todos os exercícios que competem a essa matéria. Então, começando aqui, ó. Um velocímetro comum de carro mede a velocidade angular do eixo da roda e indica um valor que corresponde à velocidade do carro. Então, pessoal, o sensor que vai lá no velocímetro do carro, que está no painel, para indicar qual é a velocidade do carro, ele faz a leitura diretamente da rotação desse eixo. Então, ele não faz a leitura da rotação da roda. Aí, o que acontece? Essa roda, esse pneu, ele vem de fábrica projetado. Então, você tem aqui um pneu de um raio RA qualquer. Aí, por algum motivo, a pessoa vai lá e pede para colocar um pneu maior ou um pneu menor a gosto dela. Tudo bem, só que ela tem que entender que a velocidade indicada no velocímetro será errada. Por quê? Se você tem uma roda de maior raio, se você troca por uma roda, um pneu de maior raio, automaticamente uma volta vai produzir o quê? Um maior deslocamento do carro. Mas a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, automaticamente, esse carro, para o mesmo número de voltas do eixo, estando com um pneu maior, ele vai se deslocar mais do que o mesmo carro, no mesmo tempo, com um pneu menor. Então, você, de repente, está fazendo uma leitura no velocímetro, por exemplo, de 75 km por hora, né, num local onde há um radar e que te permite passar até 80 sem multa, só que como você trocou o pneu, esse 75 não é real. Na verdade, esse carro pode estar 80, 85, 90 e você vai levar multa. Então, esse exercício é para mostrar isso. Ele diz, o velocímetro para um determinado carro sai de fábrica calibrado para uma roda de 20 polegadas. Então, o raio do carro, ele é de
Se o diâmetro ele é de 20 polegadas, automaticamente, deixa eu pegar aqui uma borrachinha, automaticamente o raio, que é a metade, ele vai ser de 10 polegadas. Então, esse é o raio da roda do carro que sai de fábrica. Um motorista resolve trocar as rodas do carro para 22 polegadas de diâmetro. Então, o novo raio do novo pneu, ele é 11 polegadas, ele é 1 polegada a mais. Assim, quando o velocímetro indica 100, qual a velocidade real do carro? Então, vamos lá, ó. Como a transmissão aqui é como se você tivesse uma transmissão por mesmo eixo. Então, o que eu posso falar? Que a velocidade sobre o raio em uma determinada situação é a velocidade sobre o raio na outra situação. Porém, como o eixo está sendo, o velocímetro está ligado à rotação do eixo, ele vai estar indicando lá a velocidade de 100 km por hora para quando esse raio é de 10 polegadas. Porém, qual é a velocidade real desse carro se agora o pneu foi trocado? Ao multiplicar cruzado, nós temos 10 VB é igual a 1.100. Então, nós temos que a velocidade real do carro é de 110 km por hora. Então, você está sendo indicado pelo velocímetro do carro que a velocidade do carro é 100, mas como você mexeu nas dimensões do carro, no caso dos pneus, né? Você colocou um maior e esse carro, na verdade, está mais rápido. E se você estiver numa estrada de 100 km por hora, você será multado e só vai descobrir isso quando chegar a multa. Na segunda questão, o movimento circular uniforme corresponde ao movimento de uma partícula cuja trajetória é circular e o módulo, o que é módulo? É o valor dessa velocidade é constante. Ok, então eu tenho um movimento circular uniforme. Considere uma partícula em movimento circular uniforme e para o movimento dessa partícula avalie as afirmações. Primeiro item, o vetor velocidade é constante. Pessoal, um vetor ele é caracterizado ao mesmo tempo pelo módulo, que é o valor, pela direção e pelo sentido. Quando você tem um movimento circular, esse círculo ficou uma beleza, vou tentar fazer um melhor aqui. Quando você vai tentar desenhar aqui um movimento circular, o que acontece? Com o passar do tempo, o vetor velocidade vai mudando a direção. Então, se mudou a direção, já mudou o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade não é constante. Ele tem um valor constante, ele tem um sentido de giro constante, no caso aqui no sentido horário, porém, a direção vai mudando. Então, se mudou uma dessas características, o vetor ele não é constante. A aceleração é nula? Aqui é só um spoiler de uma futura aula nossa sobre movimento circular com força centrípeta. Quando você tem um movimento circular uniforme, se é uniforme, significa que a aceleração tangencial dele é zero. A aceleração tangencial é aquela que você usou, que você aprendeu nas aulas anteriores de movimento uniformemente variado, onde você usava V igual a VO mais AT, V quadrado é VO ao quadrado mais 2A delta S. Aquela aceleração é a tangencial. Ela é responsável pelo quê? Pela mudança no valor da velocidade. Quando o movimento é circular, aí existe a aceleração centrípeta, então ela não é zero. Então, quando ele fala que a aceleração é nula, isso é falso porque existe a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, só como um spoiler, é a velocidade no instante estudado sobre o raio da trajetória. E, por fim, nesse movimento circular uniforme, o vetor velocidade é tangente à trajetória? Sim, como desenhado aqui, ó. O vetor ele é sempre tangente à trajetória. Próxima questão. A engrenagem da figura é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2 de diâmetros 40 e 60. Então, ele chamou esse disco aqui de 1
e ele está chamando o maior de 2. Então esses discos têm um raio. Eu vou chamar aqui de raio 1 e vou chamar aqui de raio 2. Então se o diâmetro do 1 é 20, quer dizer que o raio é 40, desculpa, quer dizer que o raio é 20. E se o diâmetro do 2 é 60, quer dizer que o raio, que é a metade, é 30. São conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Então isso aqui é importante. Se a correia não desliza sobre os discos, qual a razão entre as velocidades angulares? Se você observar, eu tenho aqui a transmissão por eixos diferentes. São eixos diferentes que tocam cada um dessas engrenagens. Então aqui, esse eixo toca a primeira engrenagem e esse eixo aqui toca a segunda engrenagem. Então, como são eixos diferentes, eu posso falar o quê? Que a velocidade escalar da 1 é igual à velocidade escalar da 2. Mas o exercício que é velocidade angular. Aí nós apresentamos para você. Eu posso falar que W1 vezes R1 é W2 vezes R2. Acabou, virou matemática. O W1 eu não sei, o raio 1 são 20. O W2 eu não sei e o raio 2 são 30. Passando 20 e dividindo, eu vejo que a velocidade angular da engrenagem 1 é 1 vez e meia a velocidade angular da engrenagem 2 e o exercício está bom. O grande segredo foi descobrir de que forma essa transmissão do movimento circular estava acontecendo por eixos diferentes. Na próxima questão, vamos pegar aqui o laser. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A, então nós temos aqui a coroa, se conecta à catraca B, por meio de uma correia P. Então, ao pedalar aqui, automaticamente eu giro a coroa A e por essa transmissão por correia eu vou girar a catraca B. Girando a catraca B, eu consigo girar a roda. Girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes, ou seja, os valores das velocidades angulares, WA, WB e WC são, bom, primeira coisa, WA então é exatamente a velocidade angular que essa coroa gira. Então ela vai fazer essa catraca girar com a angular WB, que vai fazer a roda girar com a WR. O que acontece? Se você observar entre as engrenagens A e B, então vou pôr aqui, ó, A e B. O que acontece? A transmissão de movimento de A para B, ela é por eixos diferentes. Se ela é por eixos diferentes, automaticamente eu posso falar que WA vezes RA é igual a WB vezes RB. Porém, observando no desenho, nós notamos que o raio da engrenagem A, ele é maior. Vou pegar aqui outra cor. Então, se o raio da engrenagem A ele é maior, e isso é uma igualdade, só tem sentido ser uma igualdade, então, se o WA for menor. Por quê? Porque isso é uma multiplicação e é uma igualdade. Tipo assim, só para vocês entenderem. Se eu tenho que 2 vezes 6 é a mesma coisa que 3 vezes 4, porque está tudo 12, se você observar, daqui para cá aumentou. Então, automaticamente, aqui tem que diminuir. Então, eu chego à conclusão, aqui nesse caso, que, vou pegar outra cor aqui, que a velocidade angular da A é menor que a velocidade angular da B. E é óbvio, né? Se a A der uma volta, a engrenagem B vai dar mais que uma volta, que ela é menor. E quando eu analiso B e a roda R, aí eu tenho transmissão de movimento por mesmo eixo, porque tanto a roda
quanto a catraca, elas estão interligadas pelo mesmo eixo. Então, como é mesmo eixo, eu posso falar que o WB é igual ao WL. Então, essas são as magnitudes. AB gira mais rápido que a A e AB gira igual à roda. E por fim, de quanto seria a altura de uma roda gigante cuja velocidade de rotação fosse de 10 km por hora a uma frequência de 1/4 de Hz? Então você tem o quê? Que a velocidade de rotação seria de 10 km por hora a uma frequência de 1/4 de Hz. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que quando eu tenho uma velocidade que me é dada em km por hora no sistema internacional, não posso usar isso aqui, eu vou ter que dividir essa velocidade por 3,6. Então, quando eu venho aqui e divido por 3,6, eu tenho um valor aproximado de 2,78 metros por segundo. Tá. Quando ele me pergunta a altura da roda gigante, é porque essa roda gigante, ela tem aqui um raio. Mas ela tem um raio tanto para cima quanto para baixo em relação a um determinado centro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular qual é o raio disso. Bom, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou calcular a velocidade angular, 2πr. É claro que aqui, gente, vamos supor que foi dado que o π vale 3,1. Se o exercício não der, nós temos que deixar em função de π e aí nós não teríamos um tamanho exato. Então, W são 2 vezes 3,1 vezes a frequência que é 1/4. Eu chego à conclusão que a velocidade angular, 2 vezes 3,1 dividido por 4, 1,55 radianos por segundo. E aí, como eu sei que V é W vezes R, 1,55 vezes... e a velocidade eu tenho, perdão. Então, como eu tenho o valor da velocidade, eu vou ter aqui 2,78 é igual a 1,55 R. Então, o raio seria de 2,78 dividido por 1,55, que dá aproximadamente 1,8 metros. Como a altura é o dobro do raio, então seria de aproximadamente 3,6 metros. É claro que essas informações dadas, elas não são compatíveis com a roda gigante normal, né? A roda gigante normal teria uma altura maior, mas para esses dados seria essa pequena roda gigante. E aqui eu mostrei que, conhecendo-se apenas aquelas 3 informações de fórmulas do início, eu consigo, para o movimento circular de um corpo apenas, eu consigo desenvolver bem sem ter que decorar mais questões. Então foi isso aí, pessoal. Mais uma vez, deixamos aí uma aula disponível para vocês. Quem gostou, curte, deixa o like, nos acompanhe, nos ajude a divulgar, porque tem muita gente que precisa, né, de ter essas informações, tá? Então valeu, beijo no coração.